Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, a última questãozinha aberta do PISM de 2018, uma questão de reações orgânicas. Então, uma questão muito legal, com itens abertos que vão exigir de você um conhecimento significativo de reações, de substituições em anéis aromáticos. Eu vou te dar uma aula aqui, então não vou te dar só gabarito, vou te dar muita dica legal, então assiste o vídeo todo, que eu tenho certeza que você vai aprender a fazer as reações de substituição orgânica, aprender sobre dirigência, tem um monte de macete legal nesse vídeo, beleza? E o que você precisa, jovem, fazer para poder fixar esse conteúdo na sua mente? Deixar o seu like. Bom, não é bem o seu like que vai fazer isso, é seu estudo e aprender a resolução, mas o seu like diz para mim que meu vídeo é legal e diz para o YouTube que o vídeo é bom. Aí o YouTube divulga esse vídeo, beleza? Então fica por aqui, aqui nós falamos de química, é química, vem comigo, depois da vinheta. Olha só, pessoal, essa é a estrutura da questão, não é? Tem item A, B, C e D, vai cobrar reações, vai cobrar isomeria. Então vamos dar uma lida primeiro, no enunciado. Vou dar um zoom aqui só para ler o enunciado. Depois eu vou separar esses itens e aí a gente faz um por um. O metilbenzeno é um líquido incolor com odor característico. Ocorre na forma natural no petróleo e é produzido durante a manufatura da gasolina e de outros combustíveis a partir do petróleo. Ele é a matéria-prima a partir da qual se obtém uma série de substâncias como o fenol, os derivados do benzeno, o cresol, dentre outras. Responda às questões abaixo considerando a formação dos produtos principais em todas as reações. Então ele deixou claro que ele quer apenas o produto principal dessas reações. Então, galera, antes de sair resolvendo isso aqui e atropelando tudo, primeira dica. Primeira dica, pessoal, ela é um convite para você ir lá no meu Instagram, Esse é um dos conteúdos, um trabalho em paralelo que eu divulgo lá, São mapas mentais, são resumos de química. Aqui é o exemplo de química orgânica, Então, aquelas regras de nomenclatura que você viu no segundo ano, talvez não lembre, tá tudo condensado aqui. Um mapa mental para poder lembrar dos principais grupos funcionais e também mapa mental de isomeria, que inclusive é uma das alternativas aqui, uma das letras pede isomeria. Onde você vai encontrar? Aqui no meu Instagram, @abporto. Além disso tudo, tem quiz semanal, tem dica de conteúdo, tem dica de estudo, tem meme, afinal é importante a gente rir. Tem também vídeo de experimentos, coisas que a gente gostaria de fazer em sala de aula, umas explosão, uma parada pegando fogo e não tem como, tem lá, que também é utilizado como contextualização de questão. Então vale muito a pena, se você gostar, considere me seguir lá também e curtir o conteúdo. Beleza, então a primeira questão, pessoal, olha só. Quais são as fórmulas estruturais dos produtos de reação entre o metilbenzeno na presença, aí com o cloro, na presença de AlCl3? Eu vou te ensinar a fazer isso aqui, pessoal. Vou te mostrar o mecanismo. A prova não pede mecanismo, a prova só pede os produtos, então é só o resultado que você vai ter que fazer. Mas eu vou te dar algumas dicas, vou te ensinar aqui. Olha só. Quando você pega o metilbenzeno, você tem esse camarada. Ok. E qual é a ideia, pessoal? É uma reação de substituição. Então, alguns conceitos você já tem que ter. Anel aromático dificilmente sofre adição. A gente não tem nada para eliminar aqui, remover alguma coisa. Então, o anel aromático, na grande maioria das vezes, ele fala de substituição. Então é trocar hidrogênio por cloro. É uma reação de halogenação. E aí vem a primeira dúvida. Eu troco o halogênio na parte de cima, onde tem o metil, ou eu troco na parte de baixo? Pessoal, a parte de cima, que é um CH3, essa parte é um hidrocarboneto, um alcano. Se a gente fosse separar, alcano não sofre substituição em presença de AlCl3. Esse cara aqui, ele promove a heterólise. Então, alcanos, eles passam por substituições do tipo homólise. Então, essa é a separação, é conhecer o mecanismo da reação. Esse catalisador, ele é um causador de heterólise. Então, o anel aromático vai sofrer substituição?
no lugar da cadeia aberta ali em cima. E aí vem o ponto. Aonde eu vou fazer essa substituição, Arthur? É qualquer hidrogênio que eu vou substituir? Qualquer um está valendo? Não. Você precisa saber qual é a dirigência desse grupo. Ele já existe. Se ele já existe, ele já dá a ordem para você. Ele aponta aonde vai ser a substituição. Quando não tem nada, quando é só o benzeno, tanto fez, tanto faz, aonde você vai substituir. Mas quando já existe alguém, existe a chamada ordem dessa substituição. E aí que vem o primeiro macete que eu quero te passar. Toda vez, pessoal, que a espécie que tiver ligado ao anel aromático, né, o átomo, então vou até escrever, ó, o átomo ligado ao anel não faz dupla ou tripla, então ele não tem ligação dupla, não tem ligação tripla, nem a dativa, tá? Mas o principal aqui, dupla ou tripla, isso significa que ele é orto e para dirigente. Então, toda vez que ele fizer apenas ligações simples. Pronto, é o caso do carbono. O carbono está ligado ao anel aromático e ele só faz ligações simples. Esse é o átomo que está ligado ao anel aromático. Ele não faz dupla, ele não faz tripla, ele não faz dativa, ou seja, ele só faz ligações simples. Isso significa que ele vai orientar a substituição orto ou para, né? É orto e para, ou então meta dirigente. O orto, pessoal, a gente tem aqui, ó, posições 1 e 2 é a orto e 1 e 4 é a para. Então, quais hidrogênios podem ser substituídos e serão substituídos? Na posição 2 e na posição 4. Por isso ele pede quais são as fórmulas estruturais dos produtos, porque vai ter o isômero orto e vai ter o isômero para. Agora, quando o átomo que está ligado ao anel aromático, então quando o átomo ligado ao anel faz dupla, tripla ou dativa, ele é meta-dirigente. Então, por exemplo, não é? Se você tiver ligado ao anel aromático uma carbonila, por exemplo, uma cetona, ele vai ser, não é? Um grupamento do tipo meta-dirigente. Aqui ficou parecendo que existe outro carbono, né? Deixa eu arrumar aqui direitinho para não dar uma impressão errada. Se você tiver esse cara aqui assim, ó, então a cetona é, por exemplo, um grupamento do tipo meta-dirigente, um aldeído, um ácido carboxílico, onde o átomo que está ligado ao anel aromático faz ligação dupla. Então, esse cara é meta-dirigente. Quando o átomo que está ligado ao anel aromático só faz ligação simples, e tem que ser esse átomo, é o átomo que está ligado ao anel aromático, ele é orto e para-dirigente. E como é que funciona o mecanismo? Eu vou fazer para te ensinar, mas né, no próximo slide está limpinho, eu vou escrever só os produtos direto para você. Olha só, o cloro, na presença do AlCl3, esse catalisador, ele promove uma quebra dessa ligação, uma heterólise. Ele é um catalisador que promove esse tipo de quebra. Um cloro fica com um par de elétrons. Esse cloro perdeu elétron, fica positivo. Esse cloro fica negativo. O que o AlCl3 faz é meio que segurar, ele entra ali e pega esse cloro. É por isso que ele é dito, né, como um ácido de Lewis. Ele recebe esse par de elétrons, quebrando essa ligação, como você está vendo. E no caso aqui do anel aromático, a substituição vai acontecer tanto na posição orto quanto para. O carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, quando essa ligação for quebrada, o hidrogênio fica positivo e o carbono negativo. A partir daí, cargas opostas se atraem. O carbono vai se ligar ao cloro, e esse cloro, né, que ficou preso até no AlCl3, ele se junta ao hidrogênio. Então, o que você vai ter aqui? Ó?
você vai ter o seu anel aromático CH3Cl mais HCl. Esse é um mecanismo de substituição. Só que, veja bem, eu estou te ensinando, né, qual é a ideia, mas a prova pede apenas os produtos principais. Ele não quer mecanismo, não faça isso, tá? Não é para fazer. Se fizer, eles vão tirar ponto, porque não é para fazer. Ele só quer o produto. Eu estou te dando uma aula, estou te ensinando como funciona, estou comentando da heterólise, dei o macete ali de quem é orto para dirigente, de quem é meta dirigente, como é que você olha para o anel e identifica isso. Então, agora que eu dei essa aula e te ensinei, ele pede, vou dar resposta. O que você tem que fazer? Ele só pediu os produtos. Você sabe que a substituição ela vai acontecer tanto na posição orto, então você tem o seu anel aromático, com uma substituição na posição orto e, né, o outro produto. Qual é o outro produto? O outro produto é a substituição na posição para. Pronto, por isso que ele colocou quais são as estruturas dos produtos. Produto na substituição orto, produto na substituição para. Mecanismo para você fazer é o mesmo, só que você repete aqui no hidrogênio de baixo. Arthur, tem que fazer mecanismo? Não, isso aqui é só para te ensinar, só para você não decorar. Troca o hidrogênio por cloro e pronto, para que você possa aprender um pouquinho de química, mas não faça, as perguntas dele são sempre diretas. Dê o produto, vai lá e dá o produto e fim de papo. Então tá aqui a letra A, o produto orto e o para, não forma meta aqui. Depois, forneça as estruturas químicas dos compostos de fórmulas moleculares C7H7Br, C7H6O2. Pessoal, veja bem, eu tenho aqui o anel aromático na presença do bromo. Então, olha só, eu vou ter o anel aromático, vou ter o CH3. De novo, eu vou fazer o mecanismo, mas não é isso que ele quer. Depois eu coloco a resposta direto, tá? Ele só quer a estrutura, não tem que fazer mecanismo na prova. Faça no rascunho para você relembrar, para você saber. Na prova, só o que ele está te pedindo. E agora está sendo colocado na frente do bromo e na presença de luz ultravioleta. A luz ultravioleta, pessoal, ela causa homólise. Homólise é condição de substituição em alcano. Então, não é condição de substituição em anel aromático. Acabei de mostrar, o anel aromático ele é substituído por heterólise, AlCl3, FeCl3. Aqui não tem isso. Aqui é uma homólise, então a ligação vai ser quebrada de maneira igual. Não é o anel aromático que sofre homólise, é a cadeia aberta que vai se comportar como um alcano. A partir daí, um hidrogênio se liga ao bromo e o outro, né, o carbono, se liga ao outro bromo. Resultado disso, o produto dessa substituição está aqui, ó, CH2 e o Br agora ligado. E o que mais que saiu? HBr. É isso que ele te pediu? Não. A resposta dele, o que você vai fornecer para ele é isso aqui só. Ele só quer a estrutura do produto, mais nada. Ele não quer saber de mecanismo, ele não quer saber de subproduto, ele só quer a fórmula estrutural. É só isso que você vai colocar lá. E no outro caso, Arthur, o que acontece? Bom, o outro caso, pessoal, olha só que curioso. A gente tem aqui o CH3, ele está te dando uma condição que é o permanganato de potássio. Aí você tem que conhecer um pouquinho das reações, né? Isso aqui é um agente oxidante, ele vai promover a oxidação do seu composto. E olha só o que acontece, ele já te deu a fórmula estrutural, molecular, perdão. Ele já te falou que tem 7 carbonos. Então você sabe que os 7 carbonos continuam. 6 do ciclo, então o anel aromático não mudou e você tem um outro carbono. No ciclo já existem 5 hidrogênios, só sobrou um para colocar no outro carbono. Por quê? Aqui a gente já tem 5 e a estrutura tem que ter 6.
Se eu estou fazendo bem devagarzinho com você e ainda tem que ter mais 2 oxigênios. Pessoal, é uma oxidação. Oxidação leva à formação de quê? Álcool, aldeído, ácido carboxílico. Então esse conhecimento é prévio. Quando você amarra com essa análise que eu fiz, que é muito comum na prova de Química Orgânica, compara o que você tem antes com o que você tem depois. Veja o que está mudando, veja o que permaneceu, para que você possa adaptar. A resposta mesmo, é bem assim, é construir. Por quê? Pô, é difícil pra caralho a quantidade de conteúdo que você tem, você bater o olho e pá, é uma oxidação, então já deu um ácido carboxílico. É difícil fazer isso. Se você sabe, pô, você manda bem em química, parabéns. Mas eu tô também ajudando a galera que precisa de uma moral, que precisa, né, aprofundar um pouquinho, precisa de um apoio aí na química orgânica. Então, a gente tem aqui exatamente, né, isso. Essas são as estruturas. Então, quando você for responder para ele, é só isso que está em destaque, pessoal. Só isso aqui, ó. Mais nada. Coloca lá que é o composto e escreve para ele qual é a estrutura. Fim de papo. Não tem que fazer mecanismo, não tem que inventar firula, só forneça as estruturas químicas. Essas que estão em destaque são os produtos, mais nada. Quer fazer isso aqui? É o mecanismo? Aprendeu? Ajuda? Eu gosto, acho que ajuda. Vai lá e faz no rascunho, tá? Nada de colocar na prova. Na prova, só o que ele está pedindo. Depois ele vem aqui, ó. O cresol existe em 3 formas de estruturas químicas, né, muito semelhantes entre si. Os isômeros ortocresol, metacresol e paracresol. Qual tipo de isomeria existe entre as 3 formas do cresol? Pessoal, veja bem, continua sendo, né, a mesma função, ó, continua sendo um fenol. Todos eles têm a mesma cadeia, têm a mesma função, fenol. Todos eles têm a mesma cadeia, é o anel aromático. O que está mudando? Orto, meta e para. Está mudando a posição do CH3. Se você manteve a função igual, a cadeia igual, a diferença está sendo na posição da ramificação. Que tipo de isomeria que é? Posição. Só isso, mais nada. Se você conferir no mapa mental, você vai ver que vai ter essas dicas, tá? Ó, isomeria de posição, muito comum quando a gente tem ramificações, 2-metilpentano, 3-metilpentano. Você mantém a função, mantém a cadeia, e aí muda a posição de uma ramificação ou de uma insaturação. Então aqui, bem direto mesmo, isomeria de posição. E por fim, o cresol pode ser produzido sinteticamente pela metilação do fenol. Escreva a equação química que apresenta a formação do paracresol. Então, olha só, ele quer que você escreva a equação química. Então, aqui não é um mecanismo, mas saber quais são os reagentes e as condições para essa reação acontecer. Ele te falou que parte do fenol. Aqui. Vou partir do fenol, né? Olha, o átomo que está ligado ao anel aromático é o oxigênio. Ele só faz ligações simples. Então ele é orto e para dirigente. Você nem precisava saber. Ele pediu para você substituir na posição para. Então, se você quer substituir no anel aromático, você precisa de uma condição de heterólise. E ele te deu a dica lá na letra A. Aonde que aconteceu a substituição na letra A? Como que aconteceu? Eu precisei de um causador de heterólise, tá? Só que agora, veja bem, eu não quero colocar um cloro, eu quero colocar um CH3. Então, o reagente tem que ter um CH3. Mas, Arthur, só um CH3? Olha, se eu preciso do AlCl3, pessoal, para promover uma heterólise, eu preciso ter um cloro aqui, ó. Isso é a reação de alquilação de Fidel-Crafts. A gente estuda muito a acilação e a alquilação. CH3Cl. Então, isso aqui que você tem que escrever para ele. Qual é o produto dessa reação? Vai manter a hidroxila, vai substituir o hidrogênio pelo CH3 e vai sair HCl. Então, essa é a sua resposta. Arthur, eu teria que saber fazer uma alquilação
Teria, porque a alquilação é um tema muito cobrado na prova do PISM-3, tá, pessoal? A alquilação, a acilação de Fidel-Crafts são dois temas muito importantes na prova do PISM. Vou rabiscar aqui o mecanismo para te ensinar mais uma vez. Não é para fazer na prova. A prova ele quer isso aí. Escreva a equação química. Só vai pôr equação química. Mas, Arthur, já que você está fazendo isso tudo, como que eu entendo o mecanismo? O AlCl3 ele causa heterólise. Então, o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Ele fica com um par de elétrons e o carbono fica positivo. Já o carbono do anel aromático, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. O hidrogênio positivo, carbono negativo. Então, ó, cargas opostas vão se atrair e você vai ter o CH3 se ligando ao carbono. Esse é o mecanismo. Para entrar no anel aromático, pessoal, tem que ter carga positiva, né? A gente chama de um eletrófilo, tem afinidade por elétrons. Beleza? Então, a questãozinha bem completa, né? Eu gosto muito da prova do PISM, principalmente do PISM-3, as questões abertas são encorpadas, vêm com detalhes e cobram muito conteúdo. Espero ter te ajudado, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo. Beijo e abraço, bons estudos e valeu!